Olá, acadêmico. Sou o professor doutor Aulo Nardo e vamos trabalhar aqui o tema Introdução à Microeconomia. Sobre as metas de aprendizagem, nós vamos procurar aqui entender a teoria do consumidor, abordar a teoria da oferta e demanda, explicar a teoria da produção e descrever as estruturas de mercado. Aqui esses assuntos eles são o cerne da microeconomia, a base, as teorias basilares da microeconomia, tá? Vamos explorar elas um pouquinho. Bom, sobre então a teoria do consumidor, quais são as características dos consumidores? Bom, sobre essas características, aqui se apresentam quatro definições aí da microeconomia, né? Você excluindo, então, a poupança, os consumidores gastam toda a sua renda em bens e serviços. Essa simplificação da realidade, veja aqui, já de cara você nota que aqui tem uma simplificação da realidade. Isso não é uma verdade. As pessoas, os indivíduos, elas gastam boa parte da sua renda, mas à medida que sua renda aumenta, elas tendem a ter um maior nível de poupança. Aumenta o consumo à medida que aumenta a renda, mas a partir de um certo patamar, o indivíduo ele começa a poupar mais, a fazer investimentos, etc. Mas por simplificação, até porque até uma determinada faixa salarial, os consumidores, os indivíduos realmente tendem a gastar toda a sua renda em bens e serviços, então podemos partir dessa premissa. Tá? Lembre-se que o modelo que nós estamos vendo na teoria do consumidor, um modelo ele é sempre a simplificação da realidade. Ele não tem como abarcar toda a realidade, porque senão seria a própria realidade. Então, os consumidores gastam sua renda em mais de um bem ou serviço. A diversidade de bens ou serviços que você pode adquirir, né, que você pode consumir, necessita aí no seu dia a dia. Você não vai gastar tudo apenas em queijo, apenas em pizza. Chegar uma hora que você vai querer comer alguma outra coisa. E há inúmeras necessidades, cortes de cabelo, cuidados com a pele, higiene bucal, enfim, né? Nós temos N necessidades. E essas são ilimitadas. Por que são ilimitadas? Porque à medida que uma sociedade cresce, por mais que você tenha na concepção de uma outra, de quem vem de fora, você fala, nossa, mas aqui já tem iluminação, por exemplo, né? Já há iluminação, mas você sempre pode aumentar a iluminação, colocar um lustre mais bonito, com mais lâmpadas, de forma que destaque. Então, as necessidades elas são crescentes. Dificilmente você vai encontrar um indivíduo que ele não quer mais nada. Você sempre vai preferir mais. E os consumidores, então, eles procuram aí maximizar a sua satisfação total. Você quer sempre a sua máxima satisfação. Bom, então para entrar na teoria do consumidor, a gente precisa, né, para aprofundar, a gente precisa aqui fazer algumas suposições. Então, os pressupostos de um conjunto, de uma combinação de produtos. Mais é melhor que menos. Você sempre vai preferir mais. Por mais que você saiba que você não come mais do que 3 brigadeiros, se te oferecerem ali, olha, leva mais 2. A história do comprar, embora você sabe que você se satisfaça com um copo de refrigerante de 300 ml, como o diferencial de preços é pequeno, você acaba falando, poxa, vou levar o de 700. Então, mesmo que você saiba, vai sobrar, vou levar. Mas sempre é preferível. A preferência, ela é completa e ela é transitiva. O
que nós estamos querendo dizer com isso? A preferência completa significa que quando ele prefere a cesta A à cesta B, vamos supor aqui então que você tem um conjunto de produtos, esse conjunto a gente vai chamar de uma cesta A e o outro conjunto de cesta B. Então, ou ele vai preferir a B, ou ele vai preferir a cesta B, a cesta A, ou ele será indiferente das duas cestas. As duas o completam, né, o satisfazem de forma igual. Mas veja que ele tem uma preferência bem estabelecida. Então, nós estamos falando da capacidade de fazer comparações entre diferentes combinações de produtos e decidir aquilo que vai lhe dar mais satisfação. E a transitividade? A transitividade, ela é uma continuação do raciocínio da preferência completa. Bom, se eu prefiro a cesta A, a cesta B, vamos fazer essa suposição, alguns consumidores vão preferir a cesta A, a cesta B, e eu prefiro a cesta B, a cesta C, então a cesta A é melhor que a cesta C. Essa é a questão da transitividade. Se A é melhor que B, se para mim, eu consumidor, A é melhor que B e B é melhor que C, então A também é melhor que C. Por exclusão, por dedução. Veja que essa tabela ela vai mostrar uma combinação, né, de cestas, conjuntos de produtos, de mercadorias, entre alimentos e vestuário. Aqui vamos simplificar, né, mais uma simplificação do modelo. Digamos que o mundo se resume a esses dois produtos. Então, você tem uma combinação desses dois. Você tem as diferentes cestas de mercado e as diferentes unidades de cada bem. Só que veja, a questão aqui, então, estamos começando a visualizar, mas ainda não nos permite visualizar o que é preferível. Então, vamos colocar agora num gráfico. Dê uma pausada primeiro no vídeo, veja bem a tabela, entenda. Mas vamos colocar então num gráfico para inferir as preferências do consumidor. Vamos então, primeiramente, aqui nós temos, então, em um gráfico, a curva de indiferença U1. U no sentido de utilidade. Então, esta curva é como se ali eu tivesse a visualização da utilidade que o consumidor vai obter por cada nas cestas de bem. Aqui, primeiramente, então, foi colocada uma única curva de indiferença. Essa curva é chamada curva de indiferença, foi colocada uma única, porque para visualizar melhor. O que nós temos aqui? Então, a cesta B, a cesta A e a cesta D, elas estão sob uma mesma curva. Embora ela tenha cada uma dessas cestas tenha combinações diferentes entre os dois produtos que existem no mundo, elas dão a mesma satisfação para B, A e D. Né? As cestas B, A e D, elas dão a mesma satisfação para o consumidor. Ele é, então, indiferente entre essas três cestas, entre consumir essas três cestas. Só que já dá para visualizar também que a cesta H e a cesta C estão em um nível abaixo da cesta B, da cesta A e da cesta D. Então, qualquer uma destas, se for comparado, a cesta B é preferível à cesta H. A cesta A é preferível à cesta H. A cesta D é preferível à cesta G. Por consequência, falando aqui em transitividade, se o consumidor é indiferente à cesta A, em consumir a cesta A ou consumir a cesta D, e ele prefere a cesta D à cesta G, então este consumidor prefere também a cesta A a consumir a cesta G.
Em se tratando da cesta E, essa já está em um nível acima. Aqui teria que ter uma curva de indiferença acima, que mostraria que há um nível superior. Quanto mais a curvas à direita para cima, à direita e para cima, elas são preferíveis, demonstram que aquela cesta é preferível àquelas cestas que estão em uma curva mais abaixo no gráfico. Isso vai ficar claro no próximo gráfico, deixa eu já passar para lá para você visualizar. Aqui, ó. Então a gente tem aqui três curvas de indiferenças. Aqui no caso a gente não tem nenhuma cesta que traga a mesma satisfação do que outra cesta. Aqui só temos preferências mesmo. A é preferível a B, B é preferível a D e A é preferível a D, porque D está numa curva de indiferença mais abaixo, mais próximo do eixo, olhando graficamente. Então, todas as cestas, supondo mais cestas aqui, todas as cestas que estivessem na curva de indiferença U2, elas trariam mais satisfação que a curva de indiferença U1, e todas aquelas que estivessem na curva de indiferença U3 trariam mais satisfação do que todas as outras das outras duas curvas. E também o consumidor seria indiferente em consumir todas aquelas cestas que estivessem sobre a curva U3. Bom, agora nós vamos falar do equilíbrio parcial. Nós vamos falar agora de equilíbrio parcial. O que nós vamos tentar entrar aqui, então? Veja que o que nós falamos ali foi sobre preferências do consumidor. Foi a tentativa de mensurar as escolhas do consumidor. Como é que os consumidores fazem suas escolhas? Então, é a partir dessas três premissas. Uma teoria relativamente simples. Aqui nós vamos falar já sobre o equilíbrio parcial de mercado. Ou seja, o equilíbrio entre a oferta e a demanda sobre um determinado produto. Por que ele é parcial? Porque se você for pensar em um equilíbrio geral, você tem, por exemplo, que os produtos, o consumo dos produtos, muitas vezes influenciam o consumo de outros. Seja, por exemplo, um país em que a preferência do consumo é por chá, vai haver um menor consumo de café, e os preços, portanto, de café vão ser menores. Então, esse seria uma análise de equilíbrio geral, seria as relações entre os diferentes produtos. Aqui nós estamos estamos começando a análise, então nós vamos analisar apenas o equilíbrio dentro de um mercado, o consumo de café, a oferta por café e a demanda por café, como isso se relaciona junto com o preço. Então, excluindo como afetaria outras variáveis. Estamos começando a análise, o entendimento de um equilíbrio de mercado. Então, para começar, nós temos aqui o preço do sorvete de casquinha, procurei colocar aqui um gráfico, e a quantidade de sorvete de casquinha. O que nós estamos vendo aqui graficamente? Então, veja que aqui na tabela temos à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada de sorvete ela se reduz. É isso que a curva de demanda negativamente inclinada ela me mostra uma relação inversa entre as variáveis. À medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. À medida que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Relação inversa entre as variáveis. Aqui, nós vamos agora, então a gente procurou entender ali para uma pessoa, o consumo de uma pessoa. Mas como é o consumo, como se comporta o consumo de várias pessoas querendo consumir sorvete? Então aqui, o que esses gráficos e essa tabela está procurando demonstrar?
Na verdade, a curva de demanda de um setor, de um determinado produto, ela é a soma das demandas individuais. Cada um de nós tende a se comportar pela mesma tendência, por essas mesmas leis de mercado. À medida que o preço diminui, eu tendo a consumir mais sorvete. A Catarina, a mesma coisa, o Nicolau, a mesma coisa. Vai variar aí a quantidade. À medida que o preço diminui, eu que estava disposto a consumir 2 bolas de sorvete, vou consumir 5. Mas a Catarina pode querer consumir só 4. Ela é menorzinha, mais franzina. Mas o fundamento é o mesmo. E qual vai ser a demanda de mercado? A soma de todos esses desejos, de todos esses consumos. Então, no caso, diminuiu o preço, eu de 2 bolas de sorvete consumi 5, a Catarina de 2 bolas consumiu 4, o mercado teve um aumento da demanda de 5, né? 3 meus, mais 2 da Catarina. Então, o mercado deu um salto na demanda. O comportamento da demanda é a soma de cada indivíduo, o comportamento de cada indivíduo. Visto, então, a curva de oferta, a curva de demanda de um determinado produto, vamos ver agora a curva de oferta. Veja que a inclinação é diferente. Aqui nós temos uma curva positivamente inclinada, em que as relações entre as variáveis, elas são no mesmo sentido, ou positivas. À medida que o preço de um produto, no caso aqui, à medida que o preço do sorvete aumenta, o produtor fala, opa, vou produzir mais. Olha a importância que o preço ele tem aqui. Ele é um sinalizador. O preço ele não é nem um vilão, ele não é mau e ele nem é bom. Ele sinaliza aos consumidores e sinaliza aos produtores que, olha, tá faltando sorvete. A demanda está muito grande, precisa produzir mais. Ele é um sinalizador, é uma forma de avisar sem precisar ninguém estar pesquisando, ninguém está fazendo uma entrevista. São as próprias forças, é quase como um evento natural entre as relações de oferta e demanda. Tá? Então veja que aqui nós temos a tabelinha, preço de sorvete, a quantidade ofertada, as relações são iguais. À medida que o preço aumenta, são iguais. As relações são de mesmo sentido. À medida que o preço aumenta, a quantidade ofertada de sorvete, seja aquele que já trabalha no mercado, eu já trabalho, já vendo sorvete, preço aumentou, opa, vou produzir mais. Mas pode também acontecer a pessoa que, sei lá, alguém que trabalha em um outro setor, ou alguém que está pensando em se tornar um empreendedor, ele é assalariado, mas quer abrir a própria empresa, e ele vê o amigo ali, um conhecido, rapaz, ele trocou de tênis, né? Olha que tênis bonito que ele tá, aquela calça, trocou de carro. O que esse cara trabalha? O que ele vende? Ele vende sorvete? Vou vender sorvete também. Então, seja porque, à medida que o preço aumenta, seja porque aquele que já trabalha no setor aumentou a produção, ou está havendo novos entrantes para produzir nesse setor, a oferta tem um deslocamento, a oferta aumenta. E a soma, então, para complementar aqui, a oferta de mercado é a soma das ofertas individuais. Seja aquele que já atua, o bem que já atua, daí o Jerry decide entrar no mercado. A oferta total de um produto é a soma das ofertas individuais. Bom, e aqui a gente tem, então, o equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio? É o ponto onde a oferta, graficamente falando, é o ponto onde a oferta e a demanda, elas chegam, são iguais. Claro que assim, aqui,
Não é que isso vai acontecer necessariamente, né? Mas chega nesse ponto e fica ali. Não, a economia, a vida é dinâmica. Não quer dizer nem que você vai ficar muito tempo ali, mas você está sempre tangenciando, né? Gravitando esse equilíbrio. É porque se houver uma demanda muito maior que a oferta, isso vai ter uma pressão sobre os preços que tende, então, a voltar ao equilíbrio. E o contrário também. Então, a tendência não é que necessariamente vai se atingir esse ponto de equilíbrio. Graficamente fica bonitinho e é isso daí. Mas no mundo real, você tende a gravitar próximo desse equilíbrio. Então vamos fazer não é para assustar, vamos fazer uma análise aqui de um desequilíbrio, a partir de um desequilíbrio no mercado. Tá? Vamos supor aqui um aumento da demanda. Então a gente tem o equilíbrio é dado pelas duas curvas, as duas curvas pretas, a curva D1 e a curva de oferta. A curva de D1 sendo a curva de demanda, a curva de oferta, o ponto em que eles se encontram, é onde o preço é por R$2, $2 no caso, e a quantidade consumida é 7. Então eu estava naquele equilíbrio. Só que a vida é dinâmica e eventos acontecem. Então, aqui nós vamos ver o que acontece a partir do equilíbrio quando um evento externo incorre num desequilíbrio. Então, vamos supor aqui uma onda de calor muito forte, né? Fez as pessoas quererem sair, normal consumirem mais sorvetes. Então, no caso de uma onda de calor muito forte, né, vai haver um deslocamento da curva de demanda. Note então que a demanda, a curva de demanda, ela foi de D1 para D2. Tínhamos o equilíbrio inicial dado pelas curvas de oferta e de demanda, as curvas pretas, e aí você tem aquela curva vermelha que mostra que houve um deslocamento. Aqui eu tô com essa bolinha vermelha para mostrar para vocês, eu vou fazer alguns desenhos aqui para vocês visualizarem graficamente. Veja que aqui então eu estou bem em cima do equilíbrio. Quando então eu tenho essa onda de calor, eu tenho num primeiro momento, tudo o que muda é a demanda. Então, num primeiro momento, o que eu vou ter? Eu vou ter uma linha reta, suponha que isso aqui seja uma linha reta, tá? Eu vou ter uma linha reta até aqui nessa nova curva. Então, veja o que está acontecendo. O preço ainda é 2, a quantidade ofertada, onde é que está a quantidade ofertada? Ela continua aqui, ó. A quantidade de casquinha de sorvete ofertada ainda é 7, mas a demanda está aqui em cima, ó. A demanda está mais ou menos, está aqui. Tentar fazer, vai estar bem nesse ponto, bem aqui. Então está acima de 10. Então eu tenho uma demanda que está lá na frente, enquanto a oferta ela ficou no mesmo lugar. É onde entra os preços. Uma vez que eu tenho um desequilíbrio, um excesso de demanda, como o vendedor ali de sorvete, ele vai ver que seu estoque está acabando, ele fala, nossa, isso não vai durar até as 2, até as 4 da tarde. Eu vou aumentar o preço. Vai acabar meu estoque de qualquer jeito, eu vou aumentar o preço. E vamos supor que essa onda de calor ainda vá ali semana dentro, ele vai pedir para o produtor ainda mais, o produtor também vai aumentar o preço dele, vai um efeito sobre todo o mercado. E à medida que o preço aumenta, então veja, nós tínhamos primeiro oferta igual demanda. Houve um evento externo, uma onda de calor, demanda maior do que a oferta, ao deslocamento da demanda. Demanda maior que oferta, exerce uma pressão sobre os preços aumentam. Qual é o efeito do aumento dos preços? À medida que os preços vão aumentando, veja que nós temos dois efeitos, um sobre a oferta e outro sobre a demanda. Do lado da oferta, ó, então, enquanto aqui, do lado de cá, o preço está aumentando de 2 para 2,50, a oferta ela está diminuindo.
a oferta está aumentando, ela está indo de 7 para 10. Ela está percorrendo a curva de oferta, aumentando a quantidade ofertada no mercado, ao estímulo a produzir mais. Onde que está a demanda? A demanda ela está aqui, né? Ela tinha tido esse deslocamento. A demanda vai diminuir, ó. Ao percorrer que à medida que o preço aumenta, o percorrer que a demanda faz, ela vai retornando e ela vai para onde? Ela vai a 10. Então, vamos supor que ela tivesse chegado aqui a 13. De 13, ela vai reduzindo até chegar em 10. A oferta de 7 vai aumentando até chegar em 10. Nós temos um novo equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda novamente, onde as pressões sobre os preços, elas cessam, e nós temos, então, o preço para de subir em 2,50, 2 dólares e 50. Tá? Esse é o mecanismo de equilíbrio que ocorre entre a oferta e a demanda. Essa é o mecanismo impessoal que faz com que nós tenhamos no mercado sempre produtos. Você já se perguntou por que não acabam as bolachas no supermercado? O que sempre tem que eu vou lá tem? É esse mecanismo aqui que faz com que tenha. Que de um lado, à medida que o preço aumenta, vai ter pessoas que vão falar, quer saber, ao invés da bolacha X, eu vou consumir aquela bolacha Y ali, porque por esse preço eu não pago. Ou ao invés de levar 2 pacotes, eu vou levar só um. Você reduz a demanda. De outro lado, aquele que produz bolacha, opa, tá bom, tô trocando de carro, vou aumentar a fábrica. O outro que está vendo aquele produtor de bolacha está falando, opa, vou começar a vender bolacha. Então, é essa relação impessoal do mecanismo de preços que faz com que a gente não tenha falta de produtos. Vamos analisar agora uma outra situação. Um acontecimento aí, a partir do equilíbrio, nós temos ali, então, a curva de oferta positivamente inclinada, denominada O1, e temos a curva de demanda negativamente inclinada, o equilíbrio inicial de mercado, então está tudo bem ali ao preço de 2, mas acontece um evento qualquer. Vamos ver, ele dá um exemplo aqui, um aumento no preço do açúcar. Aqui, quando nós estamos falando sobre as ofertas, algo que acontece no aumento de preços pontual, por um momento, são desequilíbrios em alguma produção, alguma matéria-prima. O açúcar, por exemplo, é uma delas. Então, o açúcar ele é um insumo fundamental na produção de sorvete. Poderia ser o leite, um evento qualquer que implicou numa produção menor de leite numa determinada região, a qual daí tem que importar para suprir, e a importação ela acaba encarecendo os preços dos insumos, os fatores de produção. Então, a partir do aumento do açúcar, do preço do açúcar, você vai ter um desestímulo à produção. Por que um desestímulo? Porque o preço do sorvete está em 2. Se o preço do sorvete está em 2 e você tem um aumento dos insumos que o produtor vai utilizar, a margem de lucro dele está menor. Ele fica desmotivado. Aquele que produz o sorvete também vende, sei lá, panqueca, vou produzir panqueca, ou sei lá, tem a esposa, tem uma loja de roupas. Quer saber, ao invés de eu vou diminuir aqui a produção minha, que a margem de lucro está menor, e eu vou aumentar o estoque da minha mulher ali, vou investir no estoque da minha mulher, porque ela está vendendo muito, tá? Os biquínis estão saindo, entende? Então você tem um desestímulo à produção. Então, os produtores em geral ou estão reduzindo ou saindo do mercado, eles começam, vai depender do quanto dura isso, né?
mas à medida que o lucro dele diminui em um determinado setor, ele fala, quer saber, vou sair desse setor aqui, eu vou sempre quis ter um pesqueiro, vou agora abrir um pesqueiro. Ou aqueles que simplesmente, não, peraí, estamos passando por uma época de dificuldade, eu vou comprar menos insumos e vou reduzir a minha produção. Ainda vou ficar no mercado, mas vou reduzir minha produção. De uma forma, seja qual for dessas possibilidades que eu descrevi, então nós temos uma redução da oferta. Como é que a gente visualiza uma redução da oferta? Veja que aqui, né, estou colocando a bolinha em cima, mostrando o equilíbrio inicial. Nós vamos ter aqui, ó, em linha reta, porque o preço ainda está em 2, certo? Em linha reta, nós vamos ter essa redução aqui da oferta. O que aconteceu? O movimento inicial ao preço de 2, há uma redução da oferta de 7 para 1. Vamos colocar aqui que é 1. Vamos dizer que aqui é 1. Tá? Há uma redução de uma unidade, ou 1.000, significando 1.000 unidades. Não vai ficar tão absurdo. Então veja que eu tenho uma oferta muito menor que a demanda. Inevitavelmente, isso vai começar a pressionar os preços. Opa, olha os preços sinalizando de novo. Aí, embora tenham saído pessoas, vai ter outras pessoas, porque o mercado é dinâmico. Tem pessoas saindo de algum mercado, entrando em outro, tem aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, aqueles que estão empregados, estão querendo começar a investir, e aqueles que já atuam, mas que, por exemplo, tinham feito essa redução então inicial do produto, da quantidade produzida, mas à medida que o preço começa novamente a se recuperar, ele fala, opa, tá dando bom de novo, vou voltar a produzir. Então, à medida que o preço aumenta, o produtor ele vai aumentar a sua produção. Veja que o aumento da produção, então, à medida que o preço aumenta, ele é um aumento ao longo da curva de oferta. Aqui é um detalhe importante, né, para você observar. O evento do deslocamento, ele sempre ocorre quando existe uma mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada sem a mudança do preço. Você percebe aqui, dado o evento lá no insumo, que afetou lá o insumo, foi o preço do açúcar, não tem nada a ver com o sorvete, no preço do sorvete, dado o evento lá no insumo, há uma mudança na oferta ao preço dado, ao preço do sorvete de mercado. Então, o preço não mudou. À medida que o preço aumenta, aí então sim você tem um deslocamento ao longo da curva de oferta, não mais da curva de oferta. Então, um deslocamento ao longo da curva de oferta para cima, vai aumentando. Então, a produção começa de 1, começa a ir em direção a 4. Nossa, ficou horrível isso aqui. Aqui foi a tentativa de fazer uma seta. Então, vai de 1 para 4. Caminha para isso. E do lado da demanda, o que está acontecendo? À medida que os preços estão aumentando de 2 para 2,50, nós temos, então, uma redução da curva de demanda. Como é uma redução que está acompanhando o aumento dos preços, ela é uma redução ao longo da curva de demanda. Essa redução, então, vai de 7 em direção a 4, ou seja, ambos estão caminhando em direção ali a 4 unidades, e é onde as pressões sobre os preços, sobre o preço vai cessar. Então, vai cessar ali em 2,50 e a quantidade de ofertado e demandado são iguais novamente, nós temos um novo ponto de equilíbrio. Bom, aqui eu procurei colocar para você, esse aqui ele é o Fernando Urid, tá ali embaixo o nome dele, ó, dá para ver no vídeo, eu fiz questão de... É um youtuber aqui, né? Ele faz essas apresentações e ele é um ótimo economista. Tá? Eu aconselho, se você quer alguém para começar a entender
de economia quer ter alguém para estar ouvindo, ele é muito bom, ele faz umas análises muito boas de mercado, tanto de questões macroeconômicas quanto microeconômicas, inclusive financeiras. Você que tem o interesse de aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro. E aqui, no caso, ele vai descrever sobre a função social do preço e do lucro. Eu já citei, eu fiz um pequeno comentário a respeito disso, né? Por que você não vai por que você vai no supermercado e tá lá papel higiênico, leite? Por que sempre tem produtos nas prateleiras? Quando que você foi assim, as prateleiras tudo vazias? Isso não acontece por causa desta função social do preço. O preço ele não é bom e nem ruim. Ele sinaliza uma necessidade. Eu convido você a ter essa visão do que é a beleza da economia de mercado. O preço, veja que tem pessoas no mundo que elas são só boas empresárias, elas sabem vender, elas visualizam necessidade. A gente costuma chamar o libanês, sabe aquele libanês da cidade? Tudo que ele sabe é comercializar. O que diz para ele o que ele vai vender? Onde ele vê necessidade. Brasileiro quer consumir acarajé, libanês produz acarajé, não tem problema. Onde ele vê necessidade, ele produz. Quem sinaliza isso? O sistema de preços. Tá? Convido vocês a assistirem isso daí, então, esse vídeo. Tá aí o nome dele, a função social do preço e do lucro. Se gostarem, acompanhar o Fernando Urich, é muito bom. Tá? Garanto a você, vai fazer uma diferença no seu entendimento das relações econômicas. Talvez não no primeiro momento você venha a ter dificuldade, mas dá para ouvir ali lavando louça e vai fazer diferença depois de 1 ano, 2 anos acompanhando. Bom, a função de produção. A função de produção, o que nós estamos querendo falar aqui, né? Como é que vamos entrar agora do lado da produção? Como é que funciona a produção? O que se precisa para produzir? De uma forma bem simplificada, veja que aqui eu tenho uma função. A quantidade ela é igual a uma função, né? Ela é igual a, ela é determinada por uma quantidade, uma combinação de capital e trabalho. Então, a quantidade produzida, dada por Q ali, ela é uma função do capital do trabalho. Ela é determinada por uma combinação de capital e trabalho. Então, a gente saiu aqui, veja que a gente viu a teoria do consumidor, um pouquinho mais elaborada as relações de mercado, e agora a gente vai entrar aqui na função de produção. Bom, a primeira coisa a se ver é o curto prazo versus o longo prazo. Quem é o curto prazo? Bom, o curto prazo ali ele se refere a um período abaixo de 1 ano, mas um período então onde o capital é fixo, onde você não muda o capital, você muda apenas um dos fatores de produção, que é o trabalho. Okay? Por que isso? Porque dependendo da indústria, uma fábrica, ela precisa ser planejada para ser construída. Ou máquinas aí, equipamentos que eles são de, sei lá, você precisa de uma determinada broca ali, que é um equipamento grande, ou que ela não é padronizada no mercado, ela tem especificações em que você vai precisar da questão do projeto e da fabricação, né? Alguém que faça esse equipamento, então pode levar mais tempo. Claro que você tem ali equipamentos como, por exemplo, a padaria simplesmente querer pegar o espaço do lado e acrescentar estufas, umas mesinhas, poderia ser feito da noite para o dia. Mas, digamos que o mercado, as empresas, elas tendem por um período de tempo, utilizarem, elas vão aumentando o insumo trabalho
e tendem a levar um pouco mais de tempo para aumentar o insumo capital. Então, para entender o efeito que esse manter o capital fixo e aumentar o trabalho tem, nós vamos partir do princípio que no curto prazo o capital é fixo. Né? A função o fator de produção capital, ele é fixo. O que é o capital? Cada estufa, cada fogão, cada forno, cada geladeira, tudo isso é capital. Todo o equipamento que compõe um empreendimento. Aqui não é para assustar não, tá? Vamos entender qual que é a lógica do produto marginal. O produto marginal, então, ele é o volume de produção adicional gerado ao acrescentar uma unidade de trabalho. Vamos ver isso aqui na tabela. Note ali, ó, que quando o insumo trabalho aumenta de 2 para 3, você tem ali a quantidade de capital fixa, de 2 para 3, quer dizer, não varia, nós estamos falando do curto prazo. O produto total, ele dobrou. O que significa em relação ao produto médio? Eu nem mensurei o produto médio no início, porque a lógica do produto médio vocês conseguem entender facilmente. Quantidade produzida dividida por quantidade de trabalhadores. Né? Aqui estamos falando em um produto médio do trabalho. Tá? Então, estamos entendendo o produto médio do trabalho e o produto marginal do trabalho. O produto médio é simples, é como sua média, como a média das suas notas, não tem segredo. Então, a quantidade produzida dividida pela quantidade de trabalhadores me dá a média, a produtividade média. Mas o produto marginal, note que a lógica do produto marginal ela é diferente. Ela é qual é a produção que aquele trabalhador me deu. Eu tinha 2 trabalhadores, eu contratei um terceiro. Qual foi o acréscimo que a contratação desse terceiro implicou em termos de produção? Então veja que a produção total ela sai de 30 para 60 quando eu contrato quando eu passo de 2 trabalhadores a ter um terceiro. Então o produto adicional foi de 30 unidades. Isso é o produto marginal. A margem, adição, né? Adicional. Então, veja que ali, matematicamente falando, na tabela, tem um triângulo Q, né, uma barra dividido pelo triângulo L. L de labor, trabalhador, e Q de quantidade. O triângulo simbolizando aí a variação, né, é um delta, né, simbolizando a variação. Então, a variação, o que é o produto marginal? É o quanto varia na quantidade pela variação na quantidade de trabalhadores. Tinha 3 trabalhadores, tinha 2 trabalhadores, variou para 3. Então, a variação foi de 1 trabalhador. A quantidade tinha 30, variou para 60. Então, a variação foi de 30. 30 dividido por 1, o produto marginal ou acréscimo foi de 30 unidades pela adição daquele trabalhador. Aí vocês podem ver aí para entender bem essa relação, podem ver as outras produto médio, produto marginal, dada a quantidade de trabalho, quantidade de capital e o produto total. Esses gráficos aqui parece complicado, mas é fácil de visualizar. Tá? Vamos lá pelo gráfico A. Veja que eu tenho o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A, eu tenho o produto total. Veja que ele tem um comportamento. Ele começa fazendo assim, né? Inclinando para virar uma reta, mas aí mas aí ele já inverte, ele já muda, ele faz uma barriguinha e começa a descer. O que isso está dizendo para mim? Quando eu abro uma empresa, contratei o primeiro trabalhador, ou os 2, 3 primeiros trabalhadores, eles tendem a ser mais produtivos. Por quê? Porque eles têm todo aquele capital para trabalhar. Tem um forno, mas só tem uma pessoa cuidando do forno, só uma pessoa limpando, só uma pessoa atendendo.
Aí eu contrato, conforme começa a lotar, eu contrato uma segunda pessoa para limpeza, para garantir que fique mais tempo limpo. Só que veja, uma pessoa limpando, ela tem mais o que limpar, né? E ela tem ela tem aquela vassoura que ela pode usar. Uma segunda pessoa, se eu não comprar uma segunda vassoura, eu estou tendo uma vassoura só para aquelas duas pessoas para limpar. Tem, sei lá, 2 fornos e tem 2 pizzaiolos inicialmente. Se eu contratar um terceiro e um quarto, já não vai dar para os 4 utilizar ao mesmo tempo. Já 2 deles vão ficar ali de lado fumando um cigarro. Então, o que está acontecendo? Dado que o capital é fixo, o trabalho inicial que eu contratei, ele dá uma produtividade muito alta. Que você vê ali na curva B, tanto o produto médio quanto o produto marginal explosivo. Né? Comparando a figura B, o gráfico B, com o gráfico A, veja que esse explosivo se vai até o ponto B no gráfico A, né? Em que o produto marginal atinge seu ápice. Você contrata um, contrata 2, contrata o terceiro, você tem o ápice da produção. O ápice do produto marginal, ou seja, do incremento de trabalhadores, do ganho por incremento de trabalhadores. A partir do terceiro, você contratou um quarto, sei lá, você tem um pizzaiolo, só um forno, você contratou um segundo pizzaiolo, os dois ficam ali, um deles fica mais conversando enquanto o outro está usando. Você ainda tem um aumento de produção, mas este aumento já foi menor do que havia anteriormente. Então, a produção continua aumentando. Veja que aumenta no gráfico A de B para C. Mas ele começa a aumentar a taxas decrescentes. Veja que no gráfico B, o produto marginal ele começa a cair. Eu acrescentei um trabalhador, a produção total está aumentando, mas o acréscimo já não foi tão grande quanto anteriormente. Isso vai acontecendo à medida que eu aumento o número de trabalhadores sem mudar a estrutura física do meu empreendimento, a produção aumenta a taxas decrescentes até que até o momento em que o produto marginal é zero. No caso aqui, em 8 unidades, 8 trabalhadores, eu teria um produto total, um produto marginal igual a zero, ali em 112. A produção, veja aqui, de 7 para 8, eu ainda tenho, de 7 trabalhadores para 8, eu ainda tenho um pequeno acréscimo na produção mensal, mas pouquíssima coisa. Na produção, em 8 é nulo. Veja que ali, ó, em D, é uma linha reta. Não há variação mais a partir dali. Se eu contratar o nono, vai entrar em declive. Ou seja, a produção começa até a cair. Está muito apertado, o espaço está muito apertado, os funcionários só ficam conversando, estão tropeçando uns nos outros, de tanta gente. Não dá mais. É esse o intento dessa lógica de curto prazo. Entender que o produto marginal é inicialmente crescente, mas se você não mudar a estrutura física, chega a um determinado ponto que você, aumentando o número de trabalhadores, começa a decrescer o acréscimo na produção. Note o detalhe, a produção continua aumentando, mas a taxas decrescentes. E até um ponto que seria inviável, lógico que ninguém vai chegar a esse ponto, mas teoricamente seria inviável. E aí nós chegamos então na lei dos rendimentos marginais decrescentes, que ocorre na maioria dos processos de produção. O que ela me diz? À medida que aumenta o uso de determinado insumo em incrementos iguais, um trabalhador, acaba chegando a um ponto em que a produção adicional resultante é decrescente. Então, se você não estiver sempre aumentando em conjunto capital e trabalho, se você mantiver o capital e só contratar trabalhadores adicionais, você vai ter esse problema aqui dos rendimentos marginais decrescentes. Vai chegar um momento que você vai ser obrigado a mudar sua estrutura física, o capital. Para te mostrar um exemplo, eu trouxe de um livro aqui, ó, tá ali a fonte do livro, tá?
Gargalos de produção na unidade montadora da Boeing. Esse exemplo aqui, ó, eu procurei até sublinhar para ficar mais fácil. Então, aí a Boeing querendo aumentar a produção de aviões, ó, os insumos variáveis nesse processo de produção são milhões de peças e milhões de trabalhadores qualificados. Tá. Então, o insumo variável, trabalho e matéria-prima. E aí a Boeing elevou a produção, em que a fábrica adotou 3 turnos de 6.000, 4.000 e 1.500 trabalhadores. E o dobro de peças empregadas. Então, modificou ali os insumos, a matéria-prima, produtos intermediários, que são parafusos e outras coisas, a quantidade de trabalhadores empregados, mas a estrutura física como um todo e as máquinas para montagem não mudou. O capital não mudou. Então, ó, horas extras passaram a ser requeridas para manter o sistema nessa velocidade. Veja aqui, ó, peças perdidas. Lembra que eu falei sobre um começa a tropeçar no outro? Você tem um aumento da perda de peças. A logística começa a se perder. Defeitos, necessidade de maior reparos. Ó, por vezes, pilhas de peças sem uso apareciam no chão da fábrica, enquanto em outros momentos falta de assentos. Então, começa a aparecer um monte de defeitos. Foi onde a Boeing, então, resolveu mudar o sistema dela. Em vez de uma produção em massa, assim, no sentido de aumentar os trabalhadores mantendo a mesma estrutura física, ela diminuiu o tamanho dos pedidos. Percebeu que o importante não é eu produzir ao máximo, eu tenho que produzir com mais eficiência. Se eu produzir um pouquinho abaixo da capacidade total, dadas essas relações de rendimentos, de produtividade, meu lucro é maior. E ela passou a trabalhar, então, com o sistema just-in-time. Ao invés de você ter aqueles estoques grandes de parafuso, você precisa de todo um compartimento para ter isso daí, você vai fazendo encomendas pequenas, menores, né, conforme a demanda vem, desses insumos do processo de produção. Então, esse aqui é um bom exemplo de como que, se você ficar aumentando localmente a quantidade de trabalhadores, não vai, dada a mesma estrutura física, não vai melhorar a sua lucratividade. É isso. Sei que a aula foi um pouquinho extensa, mas nós falamos aqui sobre o cerne da microeconomia. Acompanhe o URIF. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê em outro tema. Tchau, tchau.